Bom, para criar o alinhamento, eu tenho aqui minha superfície, né, já feita. E aí, o primeiro passo é eu criar uma polyline, né, com o traçado que eu pretendo, né. Então, vou pegar aqui o meu lado, digamos que o meu ponto seja aqui, o início, né. E aí, eu vou fazer um traçado desviando dos meus obstáculos, tá? Então, vou criar um traçado aqui, né, que vai desviar desse obstáculo. Aqui desviando. E chegou aqui. Beleza. O traçado de vocês tem que ter pelo menos 2 curvas, tá? Beleza. Então, eu fiz aqui meu traçado preliminar. E agora, eu venho aqui com a ferramenta Alignment, que é a que faz o estaqueamento. Aí eu tenho várias ferramentas, né? Tenho para criar, né? Que ela cria livremente. Tenho a partir de objetos, que é o que a gente vai utilizar. Então, eu vim aqui, criar a partir de objetos. Seleciono o objeto, esse aqui, dou Enter. Essa seta é a seta de indicação de onde vai começar o meu estaqueamento. Se ele vai começar, nesse caso, né, a seta está indicando para cá. Então, o meu estaqueamento vai começar, o 0 vai ser aqui e a última estaca vai ser desse lado. A gente sempre costuma utilizar, né, quando eu não tenho nenhuma referência, a estaca 0 partindo de baixo para cima. Então, nesse caso, eu clico aqui em Reverse, né, para ele virar o sentido do estaqueamento. Aqui eu dou um nome, coloco o nome de, sei lá, estrada, né. Aqui eu posso deixar nenhum, que é só o site, né, onde que ele vai estar locado. Eixo completo de projeto, que seria o estilo que ele vai estar. Aqui o padrão das estacas, então ele vai me mostrar estacas, um risquinho a cada 20 metros e o número da estaca a cada 100 metros. Né? Então posso escolher esse ou posso colocar a cada, né, quilômetro. Então o normal é a cada 20 metros, então deixo aqui 20 metros. Aí eu venho aqui, nos critérios de projeto, beleza. Nos critérios de projeto, aqui eu vou colocar a velocidade diretriz da minha rodovia. Vamos supor que lá, né, pela classificação da minha rodovia, minha velocidade diretriz seja 80 km por hora. E aí, eu vou escolher aqui, por exemplo, a superelevação, né, superelevação máxima, também tabelado, a gente já viu, então vou colocar na minha rodovia fictícia aqui 8%. Se ele vai ser, né, de 2 pistas, então posso deixar 2 pistas aqui. E esse aqui eu posso deixar essa primeira opção. Eu posso utilizar... Ixi, aqui o meu não apareceu. Mas aqui provavelmente vai aparecer no de vocês a classe da rodovia. Então, rodovia classe 0, classe 1, né? Não sei por que não apareceu isso aqui no meu. Bom, vai aparecer aqui e vocês escolhem a classe de acordo com o DENIT. E aí eu dou um OK. Ele vai criar esse alinhamento. Notem, né, que aqui, ó, deu essa mensagem de erro. Se eu deixar o mouse em cima, ele vai me mostrar, ó, o raio mínimo foi violado, ou seja, essa curva aqui ela está com um raio menor do que aqueles parâmetros que eu coloquei lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o raio. Pronto, dou um RE para ver se solucionou meu problema. Aqui é a mesma coisa, né? Deu um problema, eu coloco aqui, ó, raio mínimo tá com 200 metros, mas o mínimo é 229, de acordo com os parâmetros que eu escolhi. Então, vou aumentar aqui o raio, pronto, resolveu o meu problema. Meu estaqueamento está pronto. Eu tenho uma outra ferramenta para fazer isso. Eu venho aqui em Alignment, Creation Tools, né? Vou colocar estrada 2 aqui, né? É o mesmo, né? A mesma janela. E aí, vou deixar isso aqui assim, 80 km, né? Dou OK.
e aí vai aparecer essa janela aqui para mim. Aqui eu tenho várias opções, né? O que é legal nessa opção? Eu consigo escolher aqui as minhas curvas em espiral. Então, às vezes, o meu traçado ele não é contemplado pela curva simples, né? E eu preciso fazer uma espiral. Então, essa ferramenta aqui, com essa ferramenta eu consigo fazer um traçado com espirais, né? Então, eu clico aqui e eu consigo também escolher qual que é o tamanho, né? O raio da minha curva, que é para aplicar. Então, eu vou colocar aqui 250 metros, vamos supor, o raio mínimo, né? A espiral de entrada, então qual que é o comprimento da espiral? Esses valores aqui são os valores calculados, né? O raio mínimo calculado e a espiral, os comprimentos da espiral. Então vamos supor que eu calculei lá e para essa minha rodovia seja 50 metros, né? De acordo com aqueles vários critérios lá, lembra que tem, eu acho que uns 3, 4 critérios para determinar qual que é o comprimento da espiral. E eu dou OK. Né? E agora eu consigo criar, né, as minhas... Vou vir aqui, criar tangente com curvas, e aí as curvas já vão ficar com essa configuração que eu pré-determinei. Então, vou clicar aqui, né, no meu primeiro ponto, vamos fazer esse fictício, né? Aí notem que, dependendo de onde que eu posicionar o mouse, se eu posicionar o mouse aqui, o desenho do meu estaqueamento vai ficar uma quina, né? Ele não fez a curva. Por quê? Porque ele não atende os parâmetros. Mas aqui ele já atende, ó. Aqui ele já está fazendo a curva certinha. Então, vou clicar aqui. E vou clicar lá no final. Beleza. Criou os parâmetros, né? E notem que agora ele tem uma curva em espiral. Essa outra aqui não tem curva em espiral, tá? Tentem usar as duas ferramentas. O interessante é que vocês usem no projeto de vocês as curvas com espiral para vocês aprenderem a fazer os cálculos mesmo, né, na prática do comprimento dessa transição. Então, ele apareceu lá a minha espiral. Bom, para criar o alinhamento é isso. E aí, notem lá, né, que ele começou a estaca 0, e aí, como eu falei, né, 0, estaca 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cada 100 metros, né, 5 vezes 20, 100 metros, ele vai aparecer a minha estaca, para o desenho não ficar tão carregado. Bom, outra questão é que eu tenho que trabalhar sempre onde eu tenho superfície de terreno, né? Então, eu vou pegar e vou puxar aqui para o início do meu terreno. Posso colocar um pouquinho aqui para dentro. E aqui do outro lado a mesma coisa, né? Colocar aqui dentro do meu terreno. Aí, notem que ele já atualiza isso automaticamente, né? Atualizou todo o estaqueamento. Então, não preciso fazer isso manual. Bom, e é isso a parte do estaqueamento.